É 5 de junho de 2016. Um casal casado entra em uma coletiva de imprensa irradiando exaustão e orgulho. Eles acabaram de se tornar o primeiro casal indiano a escalar o Monte Everest juntos. As fotos do cume foram impressionantes, uma conquista histórica. Todos os principais jornais da Índia publicaram a história deles. Havia apenas um problema: tudo estava perfeito, demasiado perfeito. E às vezes, quando algo parece bom demais para ser verdade, é porque é. E o que aconteceu a seguir exporia um problema que vai muito além da ambição de um casal. Um problema que revela o que realmente transformamos na montanha mais sagrada do mundo. De alpinistas que chegaram ao cume em um dia em que a montanha estava fechada, a um palestrante motivacional que construiu uma carreira de 4 anos em 29 mil pés de mentiras. Essas são as maiores mentiras do Everest, já capturadas em câmera. Bem-vindo ao extremo. Então confira isso. Em 5 de junho de 2016, Dinesh e Tara Keshwari Rathod estavam radiantes de orgulho. Este casal, casado há 8 anos, acabara de realizar algo incrível. Eles foram o primeiro casal indiano a escalar juntos o Monte Everest. Essa conquista demorou muito para chegar. Eles se amavam apaixonadamente tanto quanto amavam escalar. Sei que isso parece extremo, mas Dinesh e Tara Keshwari não eram apenas pessoas aleatórias com desejo de morte. Eles eram policiais em Maharashtra, Índia, membros respeitados de sua comunidade, pessoas com carreiras reais e responsabilidades reais, e eles vinham escalando juntos há anos, de fato. Em 2014, eles afirmaram ter conquistado algo chamado Aussie 10, que significa escalar os 10 picos mais altos da Austrália. É um desafio brutal que ou aproxima os casais ou destrói completamente o relacionamento deles. Afinal, realmente não há meio termo quando você está sofrendo juntos. Em uma montanha, quando voltaram da Austrália reivindicando sucesso, a mídia local enlouqueceu e os celebrou como heróis. Eles eram o assunto da cidade, mas não era o suficiente. Eles queriam afirmar sua superioridade no mais alto deles. Era como um voto sagrado, tornou-se uma espécie de obsessão. Na verdade, eles queriam tanto fazer isso que literalmente decidiram que nunca trariam uma criança a este mundo até que conquistassem juntos a montanha mais alta da Terra. Por 2 anos após a Austrália, eles economizaram cada rúpia que podiam. Eles treinaram incansavelmente e na primavera de 2016, finalmente fizeram sua tentativa na montanha mais alta do mundo. Então, quando Dinesh se levantou na coletiva de imprensa oficial em Katmandu, Nepal, segurando essas fotos do cume, sua voz estava literalmente tremendo de emoção. Ele disse: "Estávamos comprometidos que não teríamos um filho até que escalássemos o Monte Everest. Agora, com orgulho, queremos nos tornar pais." A coletiva de imprensa toda aplaudiu. A mídia enlouqueceu completamente. Ao retornarem à Índia, foram recebidos como heróis. Notícias de primeira página, entrevistas na televisão. Tudo estava perfeito, exceto por um pequeno problema. As fotos que eles estavam mostrando para todos eram falsas. Pequeno desvio neste trem do caos. Para mais histórias cruas e sem cortes que não cabem aqui, junte-se à comunidade Extreme no Patreon. Vejo você no verdadeiro Extreme. Então, tem esse engenheiro de software em Bangalore chamado Satyarup Siddhanta. Ele está apenas casualmente navegando por artigos de notícias sobre escaladas ao Everest quando vê as fotos do cume dos Rathod espalhadas por todas as notícias indianas, e seu queixo literalmente cai no chão. Porque essas não eram as fotos deles, eram as fotos dele de quando escalou o Everest apenas 2 dias antes, em 19 de maio. Você consegue imaginar. Você arrisca sua vida, escalando a montanha mais alta do mundo, conquistando algo para si mesmo, sentindo-se orgulhoso e realizado, e ainda mais confiante em suas habilidades do que nunca. Você captura essas incríveis fotos no cume para se lembrar do que é capaz, talvez, para vê-las quando estiver se sentindo para baixo. E então,
Alguns dias depois, você está assistindo televisão e vendo essas mesmas fotos com o rosto de outras pessoas colado no seu. Então Satyarov faz o que qualquer pessoa normal faria em 2016. Ele simplesmente explode no Facebook. Ele posta: "Isso é tão incrível. Eles pegaram minhas fotos e fizeram Photoshop com a imagem deles no topo e também conseguiram certificados. Vergonha de vocês, oficiais de Pune." Uma única postagem no Facebook mudou completamente a vida deles. Agora, aqui está o que torna tudo isso absurdo para mim. Após os comentários de Satyarov, especialistas começaram a investigar suas alegações. Quando especialistas em montanhismo começaram a olhar mais de perto para essas fotos, eles encontraram erros tão óbvios que é honestamente constrangedor. Em uma foto, Tara Keshwari usa botas de escalada vermelhas. Em outra foto, supostamente tirada minutos depois, no mesmo cume, ela aparece com botas amarelas diferentes. Se você questiona a gravidade disso, me responda: você já escalou uma montanha? Não escalei o Everest, mas tenho quase certeza de que a 29 mil pés de altura, ofegante por ar na zona da morte, onde cada passo pode te matar, você não para trocar seus sapatos por uma foto melhor no Instagram. Mas espere, fica pior. As jaquetas deles também mudavam de cor entre as fotos. As máscaras de oxigênio deles aparecem e desaparecem, como em truques de mágica. E aqui está a parte mais incriminadora. As sombras e a iluminação são iguais em todas as fotos tiradas durante a escalada. É como se eles nem tivessem tentado tornar isso crível. Eles simplesmente pegaram as fotos do Satyarop, fizeram uma montagem ruim com seus rostos sobre o dele e encerraram o dia. Mas aqui está o que é realmente louco sobre toda essa situação. O Departamento de Turismo do Nepal, cujo trabalho real é verificar os cumes do Everest, simplesmente olhou para essas fotos obviamente falsas e disse: sim, parece legítimo, e deu a eles certificados oficiais. Antes que você questione como algo tão óbvio passou despercebido pelos oficiais, vale mencionar o contexto. O Nepal, particularmente naquele período, não era exatamente uma potência tecnológica. Em 2011, apenas 9% da população tinha acesso à internet. Então o sistema não estava preparado para verificar fotos do cume ou identificar falsificações. O que mais me impressiona é a audácia da mentira deles. Os Hathods afirmaram que alcançaram o cume às 6h25 da manhã, horário local. Porém, especialistas em montanhismo indicaram que, com base na altura e no ângulo solar em suas fotos roubadas, era nitidamente cerca de 11 da manhã, ou meio-dia. É como dizer que você tirou uma foto à meia-noite com o sol brilhando ao fundo. E eis outra bandeira vermelha que, de início, passou despercebida por todos. Quando os investigadores tentaram rastrear os guias Sherpa, que supostamente os levaram ao cume Furba e Fursimba. Os homens desapareceram misteriosamente. Eles não puderam ser contatados para questionamento. Simplesmente desapareceram. Alpinistas que estavam no cume naquela manhã confirmaram que ninguém mais estava lá quando os Hathods alegaram ter chegado ao topo. O cume estava vazio, exceto pelos alpinistas legítimos. O Nepal oficialmente iniciou uma breve investigação. As evidências eram avassaladoras. Fotos que não correspondem, guias Sherpa que não existem, cronograma que não faz sentido. Em 30 de agosto de 2016, eles receberam uma proibição de escalar no Nepal por 10 anos. E essa nem é a pior parte. Lembre-se, essas pessoas eram policiais. Eles, uniformizados, serviam à comunidade. Eles deveriam ser exemplos de integridade e honestidade. Quando a polícia de Maharashtra descobriu que seus funcionários se tornaram símbolos internacionais de fraude, agiram como esperado. Eles lançaram sua própria investigação. E em agosto de 2017, mais de um ano após o falso cume, eles os demitiram ambos. O comissário adicional Sahib Rao Patil disse à mídia que o casal havia compartilhado informações enganosas e desacreditado o departamento de polícia de Maharashtra. 2 pessoas arriscaram carreiras, reputações e futuros por fotos falsas que um engenheiro de software, o dono original, identificou em segundos, navegando casualmente na web.
Mas aqui está o que é realmente incrível nesta história. Os Hathods não foram os únicos a realizar esse tipo de façanha. Na verdade, isso foi apenas o começo. 3 anos depois, em 26 de maio de 2019, 3 alpinistas de pequenas aldeias na Índia estavam prestes a tentar uma das reivindicações mais audazes da história do Everest. Seus nomes eram Vikas Rana, Shobha Banwala e Ankush Kassana. Agora, esses não eram turistas aventureiros ricos vindo de Mumbai ou Delhi. Esses não eram alpinistas profissionais patrocinados. Eles eram de 3 pequenas aldeias rurais onde nada empolgante acontecia. Shobha tinha apenas 21 anos. Para essas 3 crianças, um cume do Everest não seria apenas uma conquista pessoal. Isso mudaria completamente o status social da sua família para sempre. Eles juntaram cada rúpia que puderam encontrar para essa expedição. Tudo foi apostado nesta única e desesperada tentativa de glória. E é aqui que as coisas ficam interessantes. O plano deles parecia simples: chegar a uma parte do Everest e afirmar terem alcançado o cume sem outros alpinistas por perto para contradizer a história. O que poderia dar errado? Como se vê, tudo. Em 26 de maio de 2019, eles fizeram seu grande anúncio. Eles afirmaram que alcançaram o cume do Monte Everest com 4 guias Sherpa, sendo os únicos a chegarem lá naquele dia. De volta em suas aldeias, a celebração foi absolutamente incrível. Os jornais locais publicaram histórias com suas fotos. Políticos se alinhavam para fotos oportunas. Suas famílias estavam chorando lágrimas de alegria e postando sobre isso em todas as plataformas de mídia social que podiam encontrar por alguns dias maravilhosos. Esses 3 garotos do nada eram as pessoas mais famosas de toda a sua região. Havia apenas um pequenino problema com a história deles. Segundo os registros oficiais da expedição, ninguém alcançou o cume do Everest em 26 de maio de 2019. Nem uma única pessoa. A montanha estava basicamente fechada devido a ventos fortes, que tornariam uma tentativa de cume completamente suicida. Entretanto, esses 3 alpinistas amadores e seus 4 Sherpas misteriosos conquistaram a montanha, quando equipes experientes com décadas de experiência foram forçadas a recuar para sua própria segurança. Naturalmente, os jornalistas começam a fazer perguntas básicas. E é aqui que tudo desmorona, da maneira mais espetacular possível. Um repórter faz a eles uma pergunta que deveria ter sido fácil. Quais eram os nomes dos seus 4 guias Sherpa? Lembre-se, supostamente, essas pessoas arriscaram suas vidas para levá-los ao topo. Os guias de montanha, experientes que realizaram o sonho deles. Os heróis que os guiaram pela zona da morte e os mantiveram vivos em condições que matam pessoas regularmente. Você pensaria que depois de passar cerca de 2 meses na montanha mais perigosa do mundo, com essas 4 pessoas, você poderia lembrar seus nomes ou pelo menos seus apelidos ou algo assim. Os 3 alpinistas se olham como cervos pegos nos faróis. Há um silêncio constrangedor que dura muito tempo. E finalmente, Shobha, de 21 anos, admite silenciosamente: nós não sabemos os nomes deles. Nem mesmo um apelido como Alto ou o cara com a barba. Nada. Mas fica ainda melhor, ou, devo dizer, pior. Quando os repórteres pedem para ver suas fotos do cume, eles se recusam a mostrá-las. Eles alegam ter as fotos, mas não as exibem a ninguém. Nem para a mídia, nem para o Departamento de Turismo do Nepal, nem mesmo para suas próprias famílias que estão fazendo festas de comemoração baseadas em sua suposta conquista. Enquanto isso, a Prestige Adventures, empresa de expedição deles, conta uma história completamente diferente. O diretor-gerente Damber Parajuli está jogando-os para debaixo do ônibus ao dizer que os 3 alpinistas nem chegaram perto do cume. Ele está dizendo aos investigadores que eles voltaram no acampamento 3, que fica a cerca de 23 mil pés. Agora, isso ainda é muito alto, mas é mais de 6 mil pés abaixo do verdadeiro cume do Everest. E aqui está o prego final no caixão. Outro alpinista, chamado Chirin Sherpa,
que estava no acampamento base naquele dia, diz que viu todos os três apenas passeando por lá por volta das 12h30 da tarde, no suposto dia do cume. Se os três tivessem alcançado o cume naquela manhã, deveriam estar por volta dos 25 mil pés, descendo pela zona da morte, não sentados no acampamento base, comendo dalbat. As evidências eram tão convincentes que até o Departamento de Turismo do Nepal passou a exigir provas. Eles queriam fotos, vídeos, dados de sistema de posicionamento global, qualquer coisa que pudesse verificar a escalada. Mesmo com as exigências urgentes, os três alpinistas desapareceram e pararam de atender às ligações. Eles ignoraram os pedidos oficiais do Nepal. Eles se esconderam, esperando que a situação se resolvesse sozinha. Infelizmente para eles, a história não se resolveu por si só. A empresa de expedição começou a divulgar mais detalhes sobre o ocorrido. Acontece que Nadima Norbu Sherpa, que estava guiando o Vikas Rana, disse que ele e os outros guias Sherpa desistiram da expedição e desceram para o acampamento base no dia 25 de maio, um dia antes do suposto cume. Por quê? Os alpinistas não conseguiam avançar além do acampamento 3. Eles estavam exaustos e fisicamente incapazes de continuar subindo. Então, os Sherpas, vendo que não havia chance de chegar ao topo, decidiram abandonar a escalada e levar todos em segurança para baixo. Dessa forma, 3 jovens sonhadores de pequenas aldeias indianas arruinaram suas vidas com uma mentira que durou apenas 48 horas. Mas acredite ou não, ainda não acabamos. Porque o caso mais chocante de fraude no Everest ainda estava por vir. Era 29 de agosto de 2020 e Narinder Singh Yadav estava prestes a receber o Prêmio Nacional de Aventura Tenzin Norgay. Esta é a maior honra da Índia para esportes de aventura. O prêmio seria apresentado a ele pelo próprio presidente Ram Nath Kovind em reconhecimento à sua incrível escalada ao Everest em 2016. O jovem de 28 anos, de Haryana, passou 4 anos como um dos montanhistas mais celebrados da Índia. Ele viajou pelo país como palestrante motivacional, inspirando milhares de jovens com sua história de conquista do pico mais alto do mundo. Ele falou em escolas e faculdades, dizendo às crianças que tudo era possível se elas apenas trabalhassem duro o suficiente e nunca desistissem de seus sonhos, assim como ele. Havia apenas um pequeno problema. Seu nome foi retirado da cerimônia de premiação no último minuto. Não houve explicação pública. O governo o removeu discretamente da lista de homenageados, esperando que passasse despercebido. Mas, nos bastidores, a comunidade de montanhismo da Índia estava em completo alvoroço. A palavra estava se espalhando e conversas sussurradas que algo estava muito errado com seu suposto cume. Acontece que Narinder Singh Yadav nunca realmente chegou ao cume do Monte Everest. A descoberta dessa fraude foi quase tão incrível quanto a própria fraude. Tudo começou quando montanhistas indianos experientes analisaram as fotos de Yadav do cume em 2016. Em preparação para a cerimônia de premiação, o que encontraram foi absolutamente chocante. As fotos mostravam claros sinais de manipulação digital. A iluminação estava inconsistente, as sombras não combinavam e, mais condenatório de tudo, Yadav parecia ter sido inserido digitalmente. Em fotos que outros alpinistas claramente tiraram. Mas a investigação revelou algo ainda mais devastador do que apenas fotos manipuladas. Ao rastrear os movimentos reais de Yadav em 20 de maio de 2016, as autoridades descobriram que ele nem tentou alcançar o cume. Na verdade, Yadav e sua parceira de escalada, Sima Rani Goswami, foram resgatados a 26.900 pés de altura. Ainda estavam quase 2.000 pés abaixo do cume, em tão mau estado que outros alpinistas arriscaram suas vidas para salvá-los. Porém, este indivíduo, que sequer alcançou o topo sem resgate, de algum modo persuadiu o Departamento de Turismo do Nepal de que havia conquistado o cume com êxito. Ele conseguiu um certificado oficial e tudo mais. Mas eis a parte quase inacreditável de tão perfeita. Lembra do Satyarup Siddhanta,
o engenheiro de software que expôs os rótulos quando eles roubaram suas fotos. Bem, adivinha de quem Yadav roubou e manipulou as fotos para suas próprias imagens falsas de Kumi? Isso, o mesmo cara. Mas fica melhor. Satyarup não era apenas um alpinista qualquer, cujas fotos foram roubadas. Ele fazia parte da equipe de resgate que salvou a vida de Narendra Yadav em 2016. Eu estava na equipe de resgate naquela temporada e nós o resgatamos da varanda do Everest, revelou Satyarup. Ele não conseguiu ir além da varanda. Fiquei chocado ao ver o certificado de Kumi em suas mãos. Pense em quão absurda era toda a situação. Nodunter falhou tão espetacularmente no Everest que precisou ser resgatado. O cara que ajudou a salvar sua vida tirou algumas fotos durante seu próprio sucesso no Kumi, e então Nodunter roubou essas exatas fotos, colocou seu próprio rosto nelas com Photoshop e as usou para afirmar que ele tinha chegado ao Kumi. Agora, para ser justo, chegar a menos de 2.000 pés do cume do Everest ainda é uma conquista incrível. A maioria das pessoas chamaria isso de vitória, mas a verdade é que há uma grande diferença entre chegar perto e realmente estar no topo. Muitos alpinistas desistiram no último trecho, e não há vergonha nisso. É um sucesso, apenas não o sucesso do cume, e não é justo se colocar na mesma liga daqueles que realmente chegaram ao topo. Mas aqui está o verdadeiro problema. Em vez de assumir o que aconteceu, Narendra passou os próximos 4 anos construindo toda a sua reputação em um cume que nunca alcançou. De 2016 a 2020, ele viajou por toda a Índia, dando discursos inspiradores sobre sua experiência no Everest. Ele motivou inúmeros jovens a perseguir seus sonhos, usando uma história que foi completamente fabricada, do começo ao fim. Quando a fraude foi finalmente exposta, o governo indiano foi obrigado a tomar uma atitude. Em fevereiro de 2021, o Nepal oficialmente revogou o certificado de cume do Narendra e o proibiu de escalar no Nepal por 6 anos, a partir de 2016. Mas é aqui que a história de Narendra Singh Yadav toma um rumo inesperado. A maioria das pessoas, pegas em uma mentira tão elaborada, sumiria de vergonha, talvez se mudando para outro país e recomeçando com nova identidade. Mas não Narendra. Em 20 de maio de 2022, 6 anos após sua falsa reivindicação de cume e logo após o fim de sua proibição, Nodunter retornou discretamente ao Monte Everest. E desta vez, ele realmente escalou. Após meses de treinamento e aclimatação, Nodunter iniciou sua última investida ao cume. Em apenas 6 dias, ele foi do acampamento base ao cume do Monte Everest, estabelecendo um recorde de descida mais rápida por um alpinista indiano. Sua expedição foi chamada de Azadi Ka Amrit Mahotsav, expedição mais rápida ao Everest 2022, e eles chegaram ao topo às 5:02 da manhã. Em 27 de maio, é ótimo. É como se eu tivesse renascido, disse Nodunter aos repórteres após sua descida. Você consegue imaginar a força mental necessária para voltar à montanha que o expôs como uma fraude? Poucas pessoas teriam coragem de encarar tal humilhação pública e retornar mais fortes. Mas também levanta algumas questões realmente perturbadoras. Se Nottinger conseguiu escalar o Everest em 2022 porque ele falsificou isso em 2016, que pressão o fez arriscar tudo por um cume fraudulento, quando poderia ter alcançado o verdadeiro se tivesse esperado e treinado mais? A resposta para essa pergunta revela algo sombrio sobre o sistema que cria essas mentiras desesperadas. Veja, na Índia, alcançar o cume do Everest não é apenas uma conquista pessoal, é um passaporte para uma vida completamente diferente. Vários estados indianos oferecem prêmios em dinheiro de 500 mil a 1 milhão de rúpias para quem escala o Everest. Isso é algo entre 6 mil e 12 mil dólares americanos, que na Índia rural é um dinheiro que muda a vida. Mas os benefícios financeiros são apenas o início. Alpinistas frequentemente
são recrutados automaticamente para serviços de polícia, defesa ou governo. Se já trabalham para o governo, podem obter grandes promoções. Prêmios nacionais como o Tenzing Norgay National Adventure Award carregam um prestígio incrível e podem transformar o status social de alguém da noite para o dia. Na cultura indiana, um cume do Everest não eleva apenas o indivíduo, mas toda a sua família e comunidade. Os jornais locais celebram tais conquistas extensivamente. Políticos se alinham para fotos com os alpinistas. Há uma enorme pressão cultural para ter sucesso, uma vez que alguém declara publicamente sua tentativa. A vergonha do fracasso em tais circunstâncias deve ter parecido absolutamente insuportável. Diante da escolha entre admitir a derrota ou construir uma mentira, alguns optam pelo engano. Não foi a ganância que os motivou, mas o puro e desesperado medo de decepcionar todos que acreditavam neles. E aqui está a parte realmente bagunçada. Antes desses casos emergirem, o processo de verificação do cume do Nepal era muito fraco. Não havia registro obrigatório de sistema de posicionamento global. Os certificados de cume eram geralmente emitidos apenas com base em fotos e relatórios de guias de expedições. Os oficiais nepaleses raramente checavam diretamente as alegações. O sistema havia criado a tempestade perfeita, enorme pressão para ter sucesso, recompensas que mudam a vida por conquistas e processos de verificação fracos que tornavam a fraude não apenas possível, mas fácil. O que torna essas histórias especialmente tristes é que muitos desses alpinistas fraudulentos não pertenciam aos círculos de elite do alpinismo indiano. Os Rathods eram policiais com alguma experiência em escalada. Eles até afirmaram ter completado o desafio Aussie 10 na Austrália. Mas Vikas, Shobha e Ankush eram relativamente amadores, não conhecidos em nenhuma comunidade séria de alpinismo. Nodender trabalhava para o governo. Nenhum deles possuía a vasta experiência em alta altitude esperada de alpinistas veteranos do Everest. Eram apenas pessoas comuns, envolvidas na obsessão cultural com o Everest, despreparadas para a realidade do que tentavam. Faltando treinamento adequado, preparação e às vezes até experiência básica em montanhismo, eles se encontraram fisicamente e mentalmente incapazes de completar o cume. A parte realmente trágica é que suas vidas não prejudicaram apenas a eles mesmos. Cada cume fraudulento mina as incríveis conquistas dos escaladores legítimos. Isso leva as pessoas a questionarem a legitimidade de conquistas reais. Isso mancha a reputação deles. Mas saiba que também há heróis nessas histórias. Pessoas como Satyarup Sirhanta, que poderia ter ficado em silêncio quando suas fotos foram roubadas. As equipes de resgate na montanha se recusaram a omitir detalhes sobre quem eles de fato resgataram e quem não resgataram. As empresas de expedição optaram pela integridade ao invés do lucro, mesmo quando isso implicava em admitir falhas de seus próprios clientes. Após a revelação desses grandes casos de fraude, o Nepal e a Índia reformularam seus processos de verificação. Agora, muitas vezes, é necessário o rastreamento por sistema de posicionamento global para reivindicações de cume. A análise de fotos evoluiu com especialistas treinados para detectar manipulação digital. As empresas de expedição agora enfrentam punições muito mais severas por auxiliar clientes duvidosos com falsas alegações de cume. A era da fraude acabou. Analisando a fundo, essas histórias não tratam realmente de fraude no montanhismo. Elas tratam das consequências de expectativas sociais inalcançáveis e recompensas transformadoras para quem as atinge. Elas retratam pessoas comuns cujos sonhos se transformaram em pesadelos inesperadamente. Mas o Monte Everest é indiferente às suas motivações, promessas feitas ao cônjuge, esperanças da aldeia ou sonhos da família. Ele julga todos com a mesma indiferença fria. No final, a montanha sempre diz a verdade, mesmo que leve 4 anos para essa verdade vir à tona. No Everest, as mentiras são escritas em gelo, não em pedra. E o gelo, como esses alpinistas aprenderam, sempre derrete sob escrutínio.